Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, agora em 4K, diretor aqui, gosta que eu fale. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre violência dentro dos condomínios. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui. Hoje nós vamos tratar novamente sobre um assunto importante que está cada vez mais frequente nas nossas vidas, que é a violência dentro dos condomínios. Do muro para fora, a gente já enfrenta isso faz muito tempo. Violência dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, do nosso estado, é uma coisa complicada. Do mundo. Mas agora está para dentro dos muros. E a gente está passando por isso cada vez mais vezes, mais frequentemente. Antes da gente começar, vocês repararam como o Carlos tá com a imagem melhor, como tá mais bonito, radiante? São as nossas novas câmeras em 4K. Cara, faz o que com uma pessoa dessa? Me fala. As câmeras, escreva aí embaixo sugestão do que eu faço com esse sujeito quando a gente acabar a gravação. Cara, você tá a coisinha mais bonitinha do mundo. Pronto, deu corda. Pronto, gente. Mas, gente, eu fiz uma brincadeira porque a gente teve um investimento bacana aqui com as novas câmeras. É uma nova tecnologia de ponta que vocês merecem como nossos espectadores aí. Espero que vocês estejam gostando. Manda pro amiguinho curtir o canal. Vamos voltar pro nosso assunto aqui, que ele é sério e bastante importante. Nós todos aqui, acho que o Carlos não teve essa experiência, mas nós já passamos por essa questão da violência e do aumento da escalada de agressões dentro dos condomínios. Vanessa, você quer começar a falar? Sim, é uma situação bastante delicada, como o Rogério bem colocou, tem crescido de forma muito gritante dentro dos prédios, onde os síndicos estão sendo vítimas, os moradores estão sendo vitimados, os funcionários, os zeladores, enfim, toda a massa condominial. A gente tem acompanhado muito noticiário, né? E essas questões de violências entre os próprios pares e principalmente contra os síndicos têm crescido de uma forma muito gritante. E eu fico imaginando aonde é que isso vai parar. Recentemente eu vi nos telejornais um síndico morador de um condomínio, inclusive na Moca, que foi agredido com uma cabeçada por um lutador de jiu-jitsu, porque ele só foi pedir àquele morador que não mudasse os aparelhos os aparelhos da academia, né? Trocar o lugar dos aparelhos. Somente porque ele foi fazer uma observação. Tudo filmado, tudo documentado, com testemunhas. E esse síndico, de forma muito covarde, não é? Foi agredido. Era um senhor, né? Era um senhor de idade. Era um senhor de idade. Tinha um outro caso também, de um síndico também idoso, morador, que teve vizinho, veja, os próprios pares, nem é um síndico externo. Ele também foi fazer um alerta para um pai que estava no playground de que determinados brinquedos não poderiam ser utilizados daquela forma. Ele foi jogado no chão e ele levou ali vários pontapés. Mas, recentemente, eu tive casos, inclusive num dos meus condomínios, de moradores que deixam aí os seus filhos largados nos condomínios e não têm controle sobre eles, com casos declarados de bullying. E não é um caso assim isolado, porque já tem um histórico que vem sendo acompanhado pela gestão. E um dos moradores desceu com uma arma de fogo na quadra do condomínio. Eu fico imaginando o que é que esse homem vai fazer com essa arma de fogo no condomínio. Ele é um cara de bem? Também nesse condomínio, 2 adolescentes, saiu até inclusive na mídia, tiveram ali vias de fato e um deles acabou espetando com canivete, né, o outro garoto que foi parar na UTI. Aí eu falo para vocês, aonde é que a gente vai parar? O que é que a gente vai fazer?
E eu peço uma atenção especial com relação ao que é divulgado nos meios de comunicação. O que é divulgado para vender matéria, e hoje quanto mais sangue tem na matéria, mais audiência dá. Hoje, eu diria que isso já é uma... E que eu falo de hoje porque é a situação em que nós estamos. E ela já vem de uma longa escalada, como bem colocou o Rogério. Veja, a gente está hoje passando por tudo isso. O mundo tecnológico, com câmeras de 4K, com carros que quase andam sozinhos, morando em casas tecnológicas, energia solar, tecnologia de ponta. Olha os nossos celulares. E olha o que é que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma barbárie dentro dos condomínios. Isso é fato. As pessoas, elas poderiam simplesmente conversar, né, para resolver os problemas. Não existe elas mais não isso. conseguem. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão cada vez mais mimadas e imediatistas, né? Então, assim, mimadas no sentido de não saber ouvir, não poder ser contrariadas, né? Eu não sei se é uma questão geracional, eu acho muito que sim, né? Porque hoje em dia as crianças não se frustram mais, né? Os pais têm uma obrigação maluca de fornecer tudo que a criança quer, de dar o melhor, dar o bom e do melhor. Ah, mas eu quero tal coisa. O pai, é muito raro você ver o pai falar que não tem condição de dar aquilo para a criança. O pai se vira em 800 e não frustra a criança. A criança cresce sem entender que existe um limite, né? Que as coisas têm um preço, têm um valor, têm um custo. Ou mesmo que não seja coisa de comprar, a criança... pai, eu posso... A gente falou em algum outro programa sobre elevador, eu posso pegar um elevador sozinho? Não pode. Não pode porque a lei não permite. E acabou. E acabou, entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão que é difícil. Acho que os adultos estão se culpando demais pela ausência na vida dessas crianças, por ter que trabalhar muito, pela vida estar muito corrida, por ter uma série de afazeres, e estão criando uma geração de crianças que já chegou na vida adulta. De monstrinhos. Eu adicionaria a esse ponto que você está colocando também, Rogério, a intolerância que hoje permeia a nossa sociedade. Também. É uma coisa, assim, absurda. Eu não sei vocês, a gente já teve a oportunidade de conversar em outras oportunidades, em outros momentos aqui, mas a situação, eu ponho meio que um divisor de águas. A pandemia, a situação antes da pandemia e depois da pandemia. A sensação que eu tenho é que após a pandemia... Parece que todo mundo enlouqueceu, o nível né? de intolerância das pessoas aumentou, assim, em nível exponencial, sabe? Coisas que você não via acontecer em condomínios, de repente passaram a ser recorrentes. E aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Sim. Você até comentou isso, né? Porque é inacreditável como situações, acho que foi você que acabou de falar, né? As pessoas esqueceram de conversar. Situações que seriam razoavelmente resolvidas com uma conversa, passaram a ser resolvidas com agressões, sejam verbais, sejam físicas, enfim, e que você fala, meu Deus do céu, para que isso? Para que isso? Mas às vezes Você quer ver só um exemplo? Vou dar um exemplo. Condomínio que eu administro, vagas de moto rotativas. Tem vaga de moto sobrando. E tem um morador, um senhor de idade, que tem uma caminhonete grande, e justamente do lado da vaga dele tem uma vaga de moto. Que se colocar uma moto ali, ele não consegue abrir a porta do carro dele. O carro fica dentro da vaga, porque são duas vagas uma atrás da outra. O carro fica dentro, a caminhonete. Mas ele não consegue abrir a porta. Então, o que ele fez? Ele pegou, colocou uma motoquinha de brinquedo ali, né? Para que ninguém possa ocupar. Um outro morador que tem uma moto grande, né? Queria colocar indignado, falou assim, não. E simplesmente, pior, foi lá e tirou a moto de brinquedo, coisa que ele não poderia fazer, e colocou a moto dele. Nossa, com vaga sobrando. Sim, com vaga sobrando, só que não naquele mesmo, um pouquinho mais distante, tipo, embaixo de uma outra torre, né? Pra que isso? Me fala.
Pra que isso? Sabe, é aquele negócio. É você Intolerância. querer criar um problema onde não existe É muita problema. picuinha. Né? E aí, obviamente, eu chamei o morador que colocou a moto, ele ficou revoltado, ele simplesmente pegou, tirou a moto grande, ela estava travada com o guidão, ele saiu, puxou a moto e colocou do lado, na vaga do lado. Então, quer dizer, quiseram resolver. Ambos estão errados. Um porque mexeu na moto, o outro porque retirou e deixou na vaga do lado, que não tem nada a ver com o problema. Nossa. Né? E aí eu falo, pra que isso, gente? Carlão, mas eu acho que nessa linha, uma coisa que o ser humano perdeu, eu acho que muito foi na pandemia, mas isso já era um processo que já era do estava... ser humano, só tiraram as máscaras. já estava se arrastando. Nós perdemos a empatia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Perfeito. Porque, assim, eu sempre penso nisso, e até eu fiz eu fui num curso que uma mulher que falou sobre isso. Por que a outra pessoa tem uma opinião diferente da sua? Ela tem o ponto dela. Não é que ela fala assim, putz, a Vanessa vai falar que isso aqui é azul, eu vou falar que é amarelo. Ela não vai brigar com você de graça, né? Ela tem o ponto dela, vocês podem conversar, provavelmente você não vai fazer com que ela entenda ela vai entender o seu ponto, mas ela não vai mudar de opinião e tá tudo bem, entendeu? Agora, criou-se uma obrigação na sociedade de você ter que impor a sua vontade, o seu ponto de vista à força, e você só é legal se você pensar igual a mim. Contrário, ser extirpado. Basta ver a política. Você o que é tá radical, acontecendo hoje em dia. exato. Se você tem uma É a opinião polarização. política diferente do seu vizinho, vocês não precisam ser inimigos. São simplesmente pessoas com pontos de vista E diferentes. sempre foi assim que aconteceu. Exato. Só que agora a coisa mudou. A parte pior de tudo isso são as vias de fato. Sim, sem dúvida. É a pessoa agir de forma agressiva, usando de mecanismos, a exemplo de uma arma de fogo, de uma faca, dar uma cabeçada num idoso, como se isso fosse algo muito natural. E como se fosse resolver o problema. Como né? se fosse resolver o problema. Eu vi esse vídeo desse senhor e eu fiquei bastante chocada, porque o cara ainda perseguiu o idoso. Ele deu um mata... Como é que chama? Mata-leão. Um mata-leão, e a esposa desse senhor, desesperada, querendo ele quase perder a consciência. Ele ficou com um hematoma gigante na face. Esse é um covarde em tamanho... Total. Né, Só que tá gigante. cheio desses. Na asepsia da palavra. né? Tá sabe? cheio desse. Teve um caso recente no condomínio meu que eu tive que chamar o segurança e mandar retirar o morador da sala. Retirar o morador da sala. Você imagina, vamos trabalhar com hipótese. Você imagina, por exemplo, que o filho desse senhor é um delegado de polícia ou até mesmo um policial Mas ou um que bom se segurança, fosse, né? ou um segurança que tem porte de arma, né? Você imagina se esse cara resolve, para defender aquilo que aconteceu com o pai, Fazer justiça com as confrontar próprias e mãos. fazer justiça com as próprias E não precisa mãos, sabe? ser isso polícia, que- não. Pode ser o cara que é o dono do morro. É. A Sim, realidade também. é essa. Todo mundo... Se ele tiver... Desculpa, mas já te reparo. Se ele for uma pessoa armada e legal, ainda ele vai ter o que perder. Mas se ele for um bandido... Exato, ele não tem nada a certeza, perder. com certeza. Entendeu? O cara já sabe quem ele é, do lado de fora já tem uma bala perdida. As pessoas não têm freios morais. As pessoas estão Eu acho que perdendo, a vida não tem valor. É isso que tá mostrando, que a vida não tem valor. Antes a gente falava em homicidas. Hoje, a gente tá falando de um número significativo de pessoas que não pensam mais na vida. A gente tá falando de latrocidas. A gente nunca se ouviu falar tanto em latrocidas como hoje. A pessoa, primeiro, a vida é o que menos importa. Ela mata e fala, bom, agora deixa eu pegar o relógio do cadáver. Não é nem isso, né? A gente tem aí a ex-mulher do ex-marido da outra que mandou bombom envenenado. Não, tipo, pensa. Absurdo. Uma Eu não tô palavra comendo que mais pra nada mim que eu é recebo do chave. correio. O Rogério falou para mim uma palavra que para mim é chave. A nossa sociedade tá perdendo, não. Perdeu. Perdeu, mas dá Dá para pra reverter. reverter isso, a sua capacidade de empatia, das pessoas serem empáticas com o seu vizinho. Não tem com amor o ao próximo. Sabe, Mas é sabe, inacreditável. as pessoas só pensam no umbigo delas. Eu fiz uma reunião, deve ter um mês mais ou menos, entre dois vizinhos em que o de baixo reclamava sobre todos os barulhos que Nossa. a vizinha de cima fazia.
Aí eu expliquei pra ele que eu não poderia multar, que tudo mais, que só tinha o relato dele, etc, etc. Bom, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, presencia eu conversando com ela. Eu falei, tudo bem, faço, né? Não entendo que seja o ideal, mas, né? Vou tentar. E eu deixei os dois falarem. Eu fiquei muito quieta no meu canto. E eu deixei os dois falarem. E a vizinha falou assim pra ele, ela falou assim, eu morro de medo de ir do sofá até a minha cama porque você liga na minha casa às 11 horas da noite reclamando do barulho. Tem gente que tem problema de... É hipersensibilidade. E assim, eu morro de... quando o controle da televisão cai da minha mão ou o cachorro derruba no chão, Não dá pra eu ver fico assim. morrendo de medo do meu interfone tocar. Nossa. Ela falou, a gente tinha um problema, era um problema com o instrumento musical, que ela tomou as devidas providências e tal. Ela falou, eu tive medo de você, porque eles tinham um combinado que ela só tocaria em certos horários do dia. Ela falou, eu tive medo de você, e pra mim a minha melhor terapia era tocar. E eu hoje só posso tocar 1 hora de manhã e 1 hora à noite, porque você não quer ouvir o meu piano. Nossa. Assim, eu acho que aquilo bateu tão forte no moço que não existe uma forma de resolver essa situação. Você entendeu? Tem uma hipersensibilidade, Mas ela mudou os hábitos dela também. mas imagina o fato de você não poder ir até o banheiro. Então, Você tá é apertada muito durante a chato. noite e você não pode ir até o banheiro. E eu acho que... Sabe como é que ele resolveu o problema? Ele saiu do apartamento. Graças a Deus, e foi tarde. Eu falei isso ontem na reunião. Mas é muito triste, Vã, porque o cara... o apartamento é um apartamento novo, é um apartamento gigante. O cara investiu uma grana. porque Tudo ele fez bem, uma mas puta que de uma adianta decoração gastar? do tipo, o primeiro apartamento dele, sabe? E ele ter que sair pra... Por Isso é um não terem problema dele. conseguido. É um problema dele. Veja, falar de banheiro é a pior coisa que alguém pode reclamar de barulho. É a pior coisa. Eu tive um caso num dos meus prédios que o morador de baixo, ele reclamava. Isso acontece em todos, tá? Mas esse daí foi grandioso. Por quê? Ele reclamava que o vizinho de cima dava descarga. Ele falava, número 1, xixi, número 2, cocô, número 3, tá com diarreia. Aí chegou a um ponto que ele deu uma cabeçada mesmo no vizinho de cima, que era um senhor de idade, que sim ia ao banheiro. E desculpa, você vai falar que você não vai ao banheiro porque eu sou vizinho de baixo? Ah, porque eu dou descarga. Ele falou, eu me acostumei a dar descarga. Você vai parar de dar descarga porque é o vizinho de baixo. Então, eu penso o seguinte, se existem situações construtivas de barulho nesses casos, que tem a ver com necessidades fisiológicas, não dá pra acertar. Mas a questão é que nem sempre as situações são solúveis, né? Elas não são Exatamente. resolvíveis. Então, aceita Você ou me sai. Você me fez lembrar de um exemplo que eu acho, pra mim, da minha memória recente, para mim o melhor exemplo que eu já vi do que é ser empático, tá? E aconteceu justamente no condomínio que eu moro, tá? O casal de cima tinha um problema que afetava diretamente o casal de baixo, que era o fato de que a mulher em cima andava o tempo todo de salto alto. Certo? Já sei o final da história. Não, mas olha que sensacional isso. Já contou. Já contei? Já. Calma, mas eu não lembro. Eu também não lembro, pode contar. Então, sinto muito. Olha que sensacional. O casal que estava afetado, porque realmente ela tinha o hábito, a vizinha de cima, de andar o tempo todo de Imagina. salto alto. A primeira coisa que eu quero fazer na hora que eu cheguei em casa é tirar o sapato. Então, mas tem gente que ama andar de salto É. alto. Eu conheço algumas mulheres que não conseguem andar de sapato baixo. Porque Enfim, às vezes querem seduzir o marido. enfim. o fato é que isso incomodava demais os vizinhos de baixo. Olha a sacada dos vizinhos de baixo. Chamaram o casal de cima para jantar no apartamento deles. Assim, um convite, vocês são vizinhos, tal. Não lembro se eram Rogério vizinhos já- novos, não sei o quê. Rogério Tal. já ia achar que iam roubar o rio dele. Não, é para dar boas-vindas, tal. Eu ia achar Beleza. esquisito. Bom, resumindo a história. Aproveitaram o momento do jantar e passaram para eles qual era o problema que eles tinham com o salto alto. E não pararam por aí. Eles simplesmente pegaram e deram de presente
por aqui, como se fosse um presente de boas-vindas ao condomínio, uma pantufa para a Que esposa. fofo. São amigos até hoje. Não, Ai, isso que é muito lindo. legal. Isso é lindo. Olha que exemplo sensacional de você ter. Era um problema, realmente, que o de cima afetava o vizinho de baixo, mas o vizinho de baixo, em vez de querer resolver o problema na ignorância, na violência, ou sendo Truculência. bruto na truculência, ele simplesmente teve essa sacada. É um casal que são amigos até hoje. Mas aí é um encontro. Cê vê? Mas aí é um encontro de pessoas que querem resolver o problema. Tem gente que não Mas quer. não é só querer resolver o problema, Rogério. Eu vejo outra aí solução. é a empatia de você. Veja, e detalhe, a esposa de cima não tinha ideia o quanto aquilo afetava. Às vezes é isso, Você a pessoa entende? fica revoltada porque não sabe o que está incomodando. Pois é. Por isso, a conversa, por isso, o falar. Ninguém tem bola de cristal para Você adivinhar. sabe que a nossa vizinha de cima, ela já falou 1000 vezes. Ai, minha filha mais nova, não para de chorar. Vocês devem escutar, devem incomodar muito, tal. Agora ela parou. Antes a menina chorava todo dia às 11 horas, ela chorava. Mas, cara, como é que eu vou me incomodar com o choro da criança? A maior prejudicada, quem tá ouvindo esta criança do lado é a mãe. É, Eu não, mas fico é. desesperada Mas por não poder fazer nada é falta por de ela, respeito entendeu? mesmo. Você sabe, eu tenho no meu apartamento, um apartamento grande e antigo, já é uma maravilha, porque as paredes são bem grossas, laje grossa. Mas eu tenho um casal de idosos vizinhos na parte no andar de cima. E eu sei que eles são idosos, que têm dificuldade de locomoção e que vão muito ao banheiro. A gente vai ficar velho também e provavelmente a gente vai ficar também com um problema de querer ir ao banheiro toda hora. E aí o que acontece? Um dia eles caíram. Deu aquele estrondo. Prá! Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu já tinha combinado com o filho para deixar sempre a porta aberta. Se acontecesse alguma coisa, o vizinho é sempre o parente mais próximo. Sim. Ao invés de reclamar, ó, barulho, eu fui prestar ajuda. Caiu de cara na cama, não conseguiu pegar o andador. E aí, o que acontece? Cada vez que tá algum barulho, eu já fico assim. Nossa, tá tudo bem, será? Puxa, foi ao banheiro, tá tudo bem, voltou pra cama. Eu fico pensando de que forma que eu posso ajudar caso aconteça alguma coisa. A maioria dos moradores, eles não querem nem saber. Eles só querem saber de reclamar o tempo inteiro. E essa questão da reclamação é uma doença. E a doença está Acaba na sendo pessoa. bullying também, Só né? que eu entendo que os síndicos têm que começar a falar isso. Ontem eu tive uma reunião muito saudável, eu mudei a minha forma, porque eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou criar conscientização. E eu falei, ao invés de eles ficarem nesses grupos de condemônios, só guerreiros do WhatsApp, só inventando problemas, por que vocês não fazem que nem a dona fulana, que foi cuidar do jardim, que passou o dia inteiro acompanhando o rapaz do paisagismo? Por que as senhoras não fazem como a senhora tal? Aí uma moradora falou assim, porque aqui o condomínio antes, eu nem era gestora, nunca fez uma questão de brigada de incêndio. Aí a senhorinha, que tinha já seus 80 e poucos anos, e eu vi que veio com dificuldade para andar para a reunião, ela disse, desculpe, eu tenho meu certificado de que eu participei. E se eu participei, É porque teve, né? teve e todo mundo poderia. Porque ela é a senhora de idade que já estava, né, com dificuldade, com problema. Então, as pessoas querem reclamar. O que eu percebo, e isso me incomoda mais do que as agressões, é a agressão agressões verbais, são as agressões físicas. Sim. Como se o ser humano não valesse absolutamente nada dentro de um condomínio. E aí, a gente olha isso... E aí ficam as pessoas querendo fazer os seus julgamentos nos grupos WhatsApp. E eu tenho mandado áudios e mandado vídeos mesmos feitos por mim. E eu falo, parem de criar julgamentos. Não sejam juízes das causas. Os senhores não sabem a história inteira. Parem de fazer esse tipo de comportamento. Mudem os seus comportamentos. Ao invés de as senhoras acordarem só para reclamar da vida alheia... Sejam pessoas diferentes e melhores, cuidem dos seus maridos, dos seus filhos. E tenho colocado isso, e todo mundo só aplaude. Os síndicos não querem tomar partido das coisas. Nem devem, né? Não, mas de conscientização. Ah, sim, de conscientização sim, de mas... falar o que está acontecendo. Eu cheguei ontem e falei, quais são os problemas que eu mais recebo? De vizinhos que acordam para fazer xixi à noite, o morador reclama da descarga, de novo, esse problema. Ele bate o recorde. Ruído noturno constante, as mulheres que são mais gemidonas.
e que acabam atrapalhando o sono do outro, vai lá e conversa e fala que o gemido tá alto, mas falem, às vezes a mulher não sabe. Tá na hora de um puta de um tesão, você vai ficar lembrando que tá fazendo barulho com o vizinho? Se alguém não lembrar, não vai falar. Eu falei isso na reunião também. Aí a moradora que tava lá, que reclamou, ela ouviu e ficou quieta, porque ela viu que o pessoal aplaudiu. Mostrar para os moradores o que é que está acontecendo, quais são as reclamações que a gente recebe, e que são reclamações vergonhosas muitas vezes. Nem todas as reclamações são procedentes. Sim. Aí eu disse ontem, olha, realmente, eu recebo, as pessoas querem falar comigo, quando eu marco a hora presencial, é para fazer fofoca do vizinho. Vocês pagam para eu ficar ouvindo fofoca do vizinho? Trazer consciência. Evita a violência, porque a gente mostra o quê? O bizarro antes. Que é vergonhoso aquele comportamento. Eu acredito que é uma solução. Não, é fundamental essa questão da comunicação. Só para eu fechar aquela história que você contou, Carlos, o que eu quis dizer é que a empatia tem que ser mútua. Só isso. Porque assim, não adiantava nada o movimento do de baixo que ele fez, se não fosse bem recebido pelo outro. Com certeza. Foi só esse ponto que eu quis dizer, que tem que ser um encontro de vontades. Se as pessoas sabem o que elas fariam, eu seria capaz de apostar o dedo mindinho que, se o casal de baixo tivesse reagido negativamente, o confronto teria ocorrido naturalmente. Por quê? Quando você recebe agressão de um lado, o teu sistema de defesa reativo, natural é reagir. É. Agora, como eles receberam gentileza, né? O casal de cima recebeu uma gentileza e explicaram coisas, eles foram totalmente empáticos. Você fala assim, nossa, fantástico. Por isso que são amigos. Para mim, a lição grande que a gente... Palavra-chave, empatia. Para mim é a palavra-chave que falta hoje. Né? Amor e empatia. E segundo se você tem empatia pelo outro, se você se coloca no lugar do outro e tenta entender o problema do outro, né? Você pode resolver muitas dessas situações conversando e não querendo impor a sua vontade. Sim. Acho que é isso. Não, perfeito. Gente, acabou nosso tempo. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam curtindo a nossa imagem 4K agora, com mais resolução para vocês. Vocês merecem. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.